E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá continuar o estudo de polinômios. Só que agora a gente vai trabalhar um capítulo à parte, como eu disse na aula passada, que é especificamente divisão de polinômios. Aqui nós vamos apresentar alguns métodos, tá? O método da chave, vou aqui falar do teorema do resto e o dispositivo Briot-Ruffini, tá? Então, aqui o método da chave é bem simples. A gente faz uma divisão como se estivesse fazendo uma divisão qualquer, tá? Eu não vou nem ficar aqui lendo esse passo a passo, que a gente vai aqui mais na prática, tá bom? Então, se eu quero dividir, por exemplo, deixa eu pegar aqui o apontador. Eu tenho esse polinômio aqui, ó, 2x a quarta, 3x ao cubo mais x menos 1. E eu quero dividir por esse camarada aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 3. Como é que eu faço aqui? A gente usa o método da chave, como o nome mesmo diz. Chave mesmo, né? Veja, como esse polinômio aqui, ó, tá vendo que ele está incompleto? Na hora de eu colocar aqui, ó, eu coloco ele completo, o termo que tá, o coeficiente que está faltando aqui, ó. Tava faltando o quadrado, que é 0, mas eu estou colocando ele aqui, o restante eu copiei, tá? Coloca aqui dividendo e divisor, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou pensar aqui, ó. Como a gente faz uma divisão normal? Que número multiplicado por esse daqui tem que dar algo que vai eliminar esse camarada aqui. Ou você pensa assim, ó. Eu vou pegar esse, dividir por esse e ver o que dá aqui, ó. 2 dividido por 1 dá 2, tá? E 4 menos 2 dá 2, tá? É uma das formas de você pensar. Ou você pega o primeiro aqui e divide pelo valor do primeiro e você sabe qual o número que você vai usar aqui, ou você pensa que número que multiplicado por esse vai dar aquele ali. Só que como o meu objetivo é cancelar, eu vou trocar os sinais, tá? Na hora da minha multiplicação aqui, ó. Tá vendo? Ó? 2x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar o quê? 2x à quarta, só que eu troco o meu sinal, tá certo? Como ia dar positivo, eu vou colocar aqui negativo. E aqui, ó, 2 vezes 2, 4. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Tá vendo que dava negativo, mas eu estou colocando positivo? Então, sempre você vai trocar o sinal. Aquilo que for dar positivo, você vai colocar negativo. E o que for dar negativo, você vai colocar o quê? Positivo. E, por último aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6x ao quadrado, positivo. Só que na hora de eu colocar aqui, eu coloco o quê? Negativo. Bom, agora a gente faz aqui como a gente faz na divisão normal. A gente cancela esse e esse, que dá para cancelar. Aqui a gente vai fazer o quê? Como é mais e menos, a gente vai fazer uma subtração, né? 4 menos 3, 1. 1x ou só x ao cubo, certo? E aqui, ó, menos 6 mais 0, menos 6x ao quadrado, tá certo? E aí, o que eu faço? Os outros camaradinhos que estavam aqui em cima que eu não usei, eles vão descer aqui, ó. Caiu daqui, escorregaram aqui embaixo, tá certo? E agora, o que eu faço? Qual é o próximo número? Ou eu penso, como eu disse agora há pouco, que número que multiplicado aqui vai dar por esse que vai dar aqui. Ou você pensa, 1 daqui dividido por 1 daqui vai dar quanto? 1, certo? 1. 3 menos 2, 1. Então eu sei que aqui é 1. Tá certo? Vamos lá então, ó. X vezes x vai dar x ao cubo. Só que positivo, mas na hora de eu colocar aqui eu vou trocando os meus sinais. Vai ficar negativo.
Continuando ali, x vezes menos 2x vai ficar mais 2x ao quadrado. Ó, x com x, x ao quadrado, certo? E x vezes 3x é para dar mais 3x, mas eu vou colocar menos 3x, sempre trocando os sinais. Vou fazer aqui o que eu preciso fazer, ó, cortar e cortar. Eu vou eliminar aqui. Menos 6 mais 2 vai ficar menos 4x ao quadrado. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2x. E eu desço aqui o menos 1. Ah, meu Deus, isso aí não vai acabar nunca? Vai acabar. Vai acabar quando? Quando isso aqui ficar só número, aí você parou, acabou. Ou quando isso aqui ficar com um expoente menor do que esse aqui. Quando ficar com um expoente menor, aí parou também. Tá certo? Então, agora eu tenho aqui, ó, menos 4x ao quadrado, menos 2x, menos 1, dividido por isso. Que número que eu tenho que multiplicar para dar aqui? Pensa, menos 4 dividido por menos 1. Dá quanto? Menos 4, certo? Tem que tomar cuidado aqui no sinal, tá certo? Até então, esse aqui era positivo, esse aqui era positivo, a gente estava usando números positivos na hora da divisão. Só que agora esse aqui é negativo, ó. Na hora de dividir, fica negativo, tá? Ó, menos 4 dividido por 1, que é positivo, fica negativo, correto? E aí eu faço aqui, ó, x, no caso, 2 menos 2 dá quanto? 0. Então não tem x agora, tá? Não tem x mais agora aqui, porque 2 menos 2 dá 0. E x elevado a 0 dá 1. Então não tem x mais, só o número. Agora eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Menos 4 vezes x ao quadrado dá menos 4x, mas eu coloco mais. Menos 4 vezes 2x vai dar mais 8x, mas eu coloco menos 8x. E 4 vezes 3, menos 4 vezes 3 dá menos 12, só que eu coloco mais 12, tá certo? Fazendo aqui a continha, aqui eu vou cancelar, né? Ó. Cancelo esse. Menos 8 com menos 2, menos 10. Mais 12, menos 1. Mais 11. Acabou. Tá vendo que aqui, ó, esse expoente é menor que esse expoente? Então acabou. Só vamos dar o nome aos bois aqui. Esse daqui, quando o exercício pedir para você calcular a divisão, mas pedir para você especificar e mostrar quem é o quociente é esse daqui que está embaixo da chave. E esse aqui de baixo é o resto. Igual uma divisão normal, tá, pessoal? Então, esse aqui embaixo é o resto. Esse aqui é o quociente. A gente pode observar aqui, como aqui deu esse resto aqui, não deu zero. Então, eu digo que esse polinômio ele não é divisível por esse polinômio, tá? Porque sobrou isso aqui, ó. Se desse zero, eu ia falar assim, esse polinômio A, ele é divisível pelo polinômio B, tá? Quando dá zero, a gente fala que é divisível. Quando não dá zero, eles não são divisíveis, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá. X ao quadrado menos x mais 6 dividido por x menos 2. Como que a gente faz isso? Veja que nesse caso eu não preciso completar aqui, tá? Ó, porque ele é completo, ó. Ele vem do quadrado, depois ele vem para o x, depois ele vem para o termo independente, tá certo? Então eu não preciso completar nada aqui, diferente do outro, anterior ali. A gente começa a pensar. Aqui é 1, aqui é 1, então 1 por 1, eu sei que eu vou usar 1 aqui. 2 menos 1 daqui de cima, x sozinho, beleza? Então vou fazer a multiplicação aqui. X vezes x, x ao quadrado. Positivo, só que eu coloco negativo. E x vezes menos 2, menos 2x. Só que eu vou colocar mais 2x. Resolvendo isso aqui, cancela os dois primeiro. Menos 5 mais 2 vai dar menos 3x. E esse camaradinho aqui escorregou para cá. Beleza. O que eu faço agora? Veja que é negativo, tá? Toma cuidado.
3 dividido por 1, menos 3. Aqui em cima tem 1, aqui em cima tem 1. 1 menos 1 dá 0, né? Então, x elevado a 0, morreu o assunto, não tem x aqui. Então, 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes x vai dar menos 3x, só que eu vou colocar aqui mais 3x. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, só que eu vou colocar menos 6. Tá? Ficou grudadinho aqui, ó, mas é menos 6. O que eu faço aqui agora? Cancelo, 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 cancelo. Porque mais 6 com menos 6 dá 0 também. Veja que o meu resto aqui deu 0 e meu quociente x menos 3. Nesse caso, eu posso dizer que esse polinômio A ele é divisível pelo polinômio B, como eu disse anteriormente. Deu 0, é divisível. Belezinha? Esse é o método da chave, tá? O que é o teorema do resto? Aqui o teorema do resto é uma divisão também, tá, gente? Só que vamos por exemplo que é mais rápido, é mais fácil de entender. Veja, eu tenho esse polinômio, aí eu quero dividir por esse. Só que meu exercício está pedindo aqui para eu calcular o resto. Não me interessa eu saber quem é o quociente, tá? Então, tem alguns exercícios que pedem para você o quociente e o resto. Se você está pedindo o quociente e o resto, você pode usar duas formas. O processo da divisão ali com a chave, como a gente fez anteriormente, e tem um outro processo que é Briot-Ruffini. Ali, dependendo do tipo, dá para fazer Briot-Ruffini, alguns casos. Quando está pedindo para você só o resto, você pode fazer da seguinte forma aqui, ó. Você pega esse polinômio menor aqui, que no caso x mais 2, pega ele aqui, ó, e resolve a raiz dele. Como que eu faço isso? Letra de um lado, número do outro, né? Então aqui é positivo, passa para cá, negativo. Então, x igual a menos 2. O que eu faço agora? Eu faço o que a gente fez lá no valor do polinômio da aula passada. A gente vai trocar os valores de x por quem? Por menos 2. Então vai ficar o quê? Menos 2 elevado a 4, mais 2 vezes menos 2 elevado a 3, mais 3 vezes menos 2 elevado a 2 e o menos 6, que é aqui o termo independente. E resolve isso daqui. Aqui vai dar todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo, né? Então aqui vai dar 16. Aqui vai dar menos 8, né? Menos 8 vezes 2, menos 16. Aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, vai ficar 4 positivo, né? 4 vezes 3, 12. E o menos 6, só estou repetindo aqui. Cancelo aqui 16 com 16. 12 menos 6, 6. O meu resto é 6, tá, pessoal? Esse aqui é o teorema do resto. O teorema do resto é bem simples de fazer. Então, se pediu para você só o resto, não está pedindo para você o quociente, usa o teorema do resto. É uma forma fácil aqui de resolver. Você pega o polinômio menor aqui, acha a raiz dele, que sempre vai ser um polinômio bem simplesinho, bem facinho normalmente aqui. Você vai aqui achar o valor da raiz dele. Esse valor que você achou, substitui no valor das letras aqui, ó. E prontinho, prontinho. Tá resolvido aqui o seu resto, tá? Sem muito problema. Agora vamos para o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Nós teremos aqui o dividendo, nós teremos o divisor, como o lado da chave, só que a gente vai usar um processinho aqui diferentezinho. Eu falo que é o método do chiqueirinho. Aqui está na forma aqui com as letrinhas, tá? Só na forma para você para demonstrar. Mas a gente vai observar aqui na forma mais prática que fica mais fácil de entender, tá? Então vamos lá. O que a gente faz aqui? Ó? Vamos lá o passo a passo. Eu tenho esse polinômio aqui, ó, 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4x mais 9 dividido por um camarada desse tipo aqui, ó,
x menos 2. O que eu faço com esse camaradinha menor aqui? Eu vou pegar ele aqui e fazer parecido com o do resto, tá? Aqui não está pedindo o resto, tá, pessoal? Aqui está pedindo para você efetuar a divisão usando o Briot-Ruffini. O que eu faço? Eu pego esse x menos 2 e faço igual eu fiz lá. Eu pego letra de um lado, número do outro. Se eu deixar aqui x de um lado e passar o 2 para o outro, esse menos 2 vai ficar o quê? Positivo, tá? Esse 2, que é a raiz, tá? Eu vou colocar ela aqui, ó. Coloco ela aqui. E esses outros números, da onde que eles apareceram? Eles apareceram justamente daqui, ó. São os coeficientes, ó. Peguei eles daqui, ó. O 3, o menos 4, o menos 5, o 4 e o 9. E vou fazer da seguinte forma. Esse primeiro camarada aqui, ó, sempre esse primeiro aqui, ele vai dar uma escorregadinha, ele vai cair daqui e virar para cá, tá? Veio, caiu para cá. E agora eu vou começar a fazer o quê? Multiplicar esse camarada por esse e somar com esse. Como assim? Assim, da seguinte forma. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais menos 4, quanto que dá? 2. Repetindo, ó. Só para entender. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. O resultadinho caiu aqui embaixo. E agora, o que eu faço? O mesmo processo. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 menos 5, menos 1. Belezinha? Tranquilo, né? O mesmo processo agora eu vou fazer. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2. Certinho? E agora, aqui, ó. O último. 2 vezes 2, 4. 4 mais 9, 13. Esse último que dá aqui, ó, ele já é o seu resto. Beleza? Se por acaso estivesse pedindo para você resolva a divisão, calcule o resto através do dispositivo Briot-Ruffini. Acabou. Tá? É só, pessoal, multiplica e aqui soma ou subtrai. E como que eu sei se eu somo ou subtrai? Ué, depende, né? Depende do sinal que está aqui em cima. Tá? Se você tiver negativo, você vai subtrair. Se tiver negativo, você vai subtrair. Se tiver positivo, você vai somar. Se tiver positivo, você vai somar, certo? Normalmente, como você faz, prestando atenção na regrinha de sinal, né? Vai ficar o sinal do maior, vai ficar o sinal do menor, né? Se o meu maior é negativo, fica negativo. Se o meu maior é positivo, fica positivo. Perfeito? E se eu tivesse pedido para você o valor do quociente, falar assim, quero que você calcule para mim o resto e o quociente. Tá, o último que deu aqui é o resto. Perfeito. E o quociente, quem que é? O quociente são esses camaradas que estão aqui em cima, tá? Ó. O 3, tá? O 3, perdão, o 3, o 2, o menos 1 e esse 2 que será o seu termo independente. Só que você sempre vai baixar o grau 1 a menos. Veja que o grau do seu polinômio era 4. A partir do momento que você tem a divisão, ele abaixou 1 grau, certo? Então, a partir do momento que você pega esses camaradas daqui para cá, se era 4, eu vou começar a contar como 3, 2, 1 e o independente. Se fosse 5, eu ia fazer 4, 3, 2, 1 e independente. Se fosse 6, 5 e assim por diante, tá bom? Se fosse 3, ia fazer 2, 1 e independente. Tá? Então ele era de quarto grau, ele vai ficar um polinômio de terceiro grau. Eu vou pegar esse aqui, ó, 3x ao cubo, 2x ao quadrado, não esquecendo dos sinaizinhos, tá? Ó, menos 1x ou x só, e mais 2. E aqui o 13 já era o meu resto, tá? Pessoal, o dispositivo de Briot-Ruffini não é difícil, tá? É só prestar atenção direitinho,
fazer aqui direitinho, tá? Que não tem erro, é só prestar atenção. Aqui eu tenho um outro exemplo aqui, que é para calcular através do dispositivo Brio-Ruffini, só que está pedindo já para eu calcular o valor de K e o quociente da divisão, porque já foi dado o resto. O resto é 4. Esse resto vai me servir para alguma coisa, tá? Mas a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pegar lá o polinômio, tá certo? Tô pegando aqui, ó, os coeficientes aqui, ó, o 1, certo? O 2, o menos 1. Não tem x só, então é 0. E o termo independente aqui, ó, que é k. Eu não sei qual é o valor do termo independente. É k, é isso que eu quero descobrir. Eu tenho esse, ó, x mais 1 aqui. Quem que eu vou colocar aqui embaixo, ó? Menos 1. Por quê? Porque x mais 1 igual a 0. Eu passo esse 1, que está positivo para o outro lado, ele fica menos 1. Certinho? Então, a raiz desse camaradinha eu sempre vou colocar aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as multiplicações, tá? Esse 4 aqui, ó, eu só vou usar aqui no finalzinho, tá? Depois, não vou usar agora. Então, eu vou fazer o quê? Ó? A gente vai fazer direto aqui, tá? Esse 1 aqui, ele sempre vai o quê? Escorregar. Depois a gente faz o quê? Ó? A multiplicação, tá certo? Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 2, 1, tá? Menos 1 mais 2, 1. O próximo, menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. Menos 1 mais menos 1, menos 2. Presta atenção na regrinha de sinal. Então agora a gente faz o quê? Menos 1 vezes menos 2. Vai dar quanto? 2. 2 positivo. 2 mais 0, 2. Então, menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. 2 mais 0, 2. E agora? Menos 1 vezes 2. Vai dar o quê? Menos 2. Menos 2 mais k. Menos mais k ou k menos 2, tanto faz, tá? Aqui ficou mais bonitinho k menos 2, tá certo? Porque é o k e o resultado da multiplicação aqui, menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Então, k menos 2. E agora? Está pedindo para mim o quociente da divisão e o valor de k. Para eu colocar aqui o quociente, tá fácil, tá? Eu só vou pegar esse primeiro aqui. Como ele é x a quarta, ele é um polinômio de quarto grau, ele vai ficar um polinômio de terceiro grau. Até aí o quociente está fácil, beleza, né? Ó. Eu pego esse primeiro, x ao cubo, esse aqui x ao quadrado, esse aqui menos 2x, e esse 2 aqui, que é o termo independente. Esse é o meu quociente, certo? Até aqui, peguei esses camaradas aqui, diminuindo 1, ó, 3, 2, 1, independente. Meu quociente. E tá pedindo para mim, não o resto, porque o resto eu já sei. O resto eu sei que é 4. Tá pedindo para mim o valor de k. Bom, se k menos 2, se eu sei que meu resto é 4, então 4 menos 2 é 4. Quanto que é o valor de k para dar 4? Só pode ser 6. Ou você pega esse menos 2 e passa para cá, né? Tá menos, passa para cá, somando fica 4 com 2, que dá 6. Ou pensa assim, se o meu resto é 4, eu tenho algo menos 2 para dar 4, vai. Algo menos 2 para dar 4, aqui no caso vai dar 6, tá? Ou k menos 2 igual a 4, você vai fazer o quê? K mais 2, que vai dar 6, tá? Não é sempre que você vai ter que resolver equaçõezinhas assim, não, tá? Às vezes você vai fazer como no anterior lá mesmo, que é só para descobrir o valor do resto e descobrir o valor do quociente, aplicando aqui Brio-Ruffini, tá? Então, não tem muito segredo, não.
Aqui é só você prestar atenção. Caso tá em dúvida, volta aqui a aula, olha direito o passo a passo direitinho, tá? Não é difícil. Esse processo aqui a gente chama de Birot-Ruffini. Aquele processinho que eu falei lá do começo, da divisão da chave, pode ser trocado pelo processo de Birot-Ruffini ou o processo do chiqueirinho que eu falo aqui. É possível. Você pode trocar aquele da chave para ficar aquela coisa bem comprida. Você pode fazer pelo processo aqui de... Você pode fazer por Birot-Ruffini. Nesses casos, desses camaradinhas aqui, ó, tá? Você pode fazer tranquilinho. Você acha lá a raiz do camarada. Você achando a raiz do camarada, você colocando aqui e conseguindo pegar os coeficientes e colocando aqui, lembrando que o primeiro você sempre escorrega aqui, perfeito, tá? Então é isso aí, pessoal. Caso de dúvida, dá uma voltadinha na aula e tem os exercícios que eu passei lá que são bem semelhantes que eu coloquei aqui nessa explicação, tá bom? Valeu!